Alléluia. Je salue à tous avec la paix du Seigneur. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nous sommes en Belgique, Nós estamos na à Bélgica, Bruxelles. em Nous Bruxelas. sommes là pour encore un culte de louange à Dieu. Nós estamos aqui ainda mais um culto em louvor a Deus. Et j'aimerais vous inviter à louer à Dieu avec nous cet après-midi. Eu gostaria de convidar vocês a louvar a Deus conosco. Restez juste à la fin de cette réunion, Fique até o final deste culto, parce que j'ai une parole pour bénir votre vie. porque eu tenho uma palavra para abençoar a sua Le vida. thème du message de cet après-midi E o tema da mensagem de hoje sera « Que faire en temps de crise ?» será o que fazer em tempos de crise. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempos Est-ce de que vous crise? savez que faire en temps de crise? Você sabe o que fazer em tempos de Si vous crise? ne savez pas, restez avec nous jusqu'à la fin. Je suis sûr et certain que Dieu il a une parole de victoire pour votre vie. Se você não sabe, então fica conosco até o final deste culto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você até o final deste culto. Seigneur, reçois notre louange, notre adoration cet après-midi. Senhor, recebe nosso louvor e nossa adoração hoje. Bénis, Seigneur, ton peuple. Abençoa, Senhor, o seu povo, Au nom de Jésus. em nome de Jesus. On va louer le Seigneur avec joie. Nós vamos adorar o Senhor com alegria. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amen. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur. Você que está em casa, Toi qui es chez toi, vamos adorar o nosso Deus. Amém. nous allons adorer notre Dieu. Amen. Porque Ele é um Deus poderoso. Car il est le Dieu tout-puissant. Amen. Ele é um Deus que está acima de tudo. Car il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Amém, Jesus. Son.
Derrama a tua glória, Senhor, sobre nós. Renverse ta gloire, Seigneur, sur nous. Derrama a tua chuva, Senhor, sobre nós. Renverse, Seigneur, ta pluie sur nous. Chuva de poder, La pluie de chuva de pouvoir, unção, pluie d'onction, chuva de bênção, Senhor. pluie de bénédiction. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, derrama sobre mim. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, Derrama sobre a minha renverse sur casa, moi, Senhor. renverse sur ma maison, Sobre a minha família. renverse sur ma famille. A tua chuva. Ta pluie, Senhor, abre os céus. ouvre les cieux, Que a tua chuva que ta pluie venha cair sobre mim. vienne tomber sur moi. Amém, Jesus. Feche os teus olhos. Ferme tes yeux Comece a adorar o Senhor. et commence à adorer le Seigneur. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa a tua glória
j'ai une parole de bénédiction pour vous bénir. Nessa tarde eu tenho uma palavra de bênção para te abençoar. Le thème de message, c'est que faire en temps de crise. O tema da mensagem é o que fazer em tempo de crise. Je sais que dans cette période de crise mondiale, Eu sei que nesse período de crise mundial, parfois nous posons cette question, que faire en temps de crise? às vezes nós nos colocamos essa questão: o que fazer em tempo de crise? Qu'est-ce que nous irons faire devant cette situation? O que devemos fazer diante dessa situação? Le thème de ce message, il se trouve dans un texte de la Bible, O tema dessa mensagem ele se encontra no texto da Bíblia, 2e Chronique, chapitre 20, 2 Crônicas, capítulo 20, de verset 1. do versículo 1. Juste le dernier verset de cet texte. Simples o último versículo desse texto. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de On va crise? lire un verset seulement. Vamos ler apenas um versículo, C'est le verset 9. que é o versículo 9. 2e Chronique, chapitre 20, verset 9. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Si un malheur nous atteint, un châtiment, guerre, épidémie de peste ou famine, nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence, et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi, alors, tu nous écouteras et nous sauveras. Se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nós ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Le verset que nous avons lu, O versículo que acabamos de ler, il se trouve dans un texte ele se encontra num texto. qui raconte l'histoire du roi Josaphat. Ele conta a história do rei Josafá. Josaphat, il était encerclé par 3 grands ennemis. Josafá ele estava cercado por 3 grandes inimigos. Les ennemis ont décidé de se rassembler contre Josaphat. Os inimigos eles decidiram de se juntar contra Josafá. Alors, 3 armées contre Josaphat. Então, eram 3 exércitos contra Josafá. Josaphat ne pouvait pas se battre contre ces 3 armées. Josafá não poderia lutar contra esses 3 exércitos. Et Josaphat, il est allé demander d'aide à Dieu. E Josafá então foi pedir ajuda a Deus. Alors, Dieu a dit à Josaphat Então Deus disse a Josafá que Josaphat ne devait pas avoir peur, que ele não deveria ter medo, parce que l'issue, il viendrait de Dieu. porque o socorro ele ia vir de Deus. L'aide, elle venait de Dieu. A ajuda ela ia vir da parte de Deus. La bataille n'appartenait pas à Josaphat. A batalha não pertencia a Josafá. Ainsi dit Dieu. Foi assim que disse Deus. Mais la bataille appartenait à Dieu. Mas essa batalha pertencia a Deus. Alors, le jour du combat, Então, no dia do combate, Dieu a ordonné à Josaphat d'aller auprès pour faire face à ses ennemis, então Deus pediu a Josafá para ficar de frente com os inimigos, pour ne pas courir, para não correr, mais pour voir les choses que Dieu il ferait, mas para ver o que Deus ia fazer, comment Dieu il agirait. como Deus ia agir. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Você sabe o que aconteceu? Les ennemis se autodétruisent. Os inimigos eles se autodestruíram. Josaphat, alors, il a renommé le nom de la vallée où ils étaient. Então Josafá ele deu o nome no vale onde eles estavam. J'imagine que
cette vallée, elle avait un autre nom. Eu imagino que este vale ele tinha um outro nome. Alors Josaphat, il a renommé le nom de cette vallée Então Josafá ele renomeou esse vale en appelant la vallée de la bénédiction. e chamou ele de Vale da Bênção. Et vous savez, E você sabe, le jour du combat, no dia do combate, après que les ennemis se autodestruisaient, depois que os inimigos se autodestruíram, Josaphat, il a, avec son peuple, Josafá com o seu povo, ils ont eu beaucoup d'abondance de tout. eles tiveram muita abundância em todas as coisas. Beaucoup d'abondance. C'est pour ça qu'il appelait cette vallée de la vallée de la bénédiction. Muita abundância, foi por isso que ele chamou este vale de Vale da Bênção. Et selon la Bible, ils ont eu aussi une grande joie. E segundo a Bíblia, eles tiveram também uma grande alegria. Ils ont pris leurs instruments de musique. Então eles pegaram os instrumentos de Ils música ont commencé à louer à Dieu à cause de vraiment ses bienfaits. Então eles começaram a louvar a Deus pelos seus benfeitos. J'aimerais prophétiser sur votre vie aujourd'hui. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Cette crise que vous êtes en train de vivre, Que essa crise que vocês estão vivendo, que soit la crise du coronavirus, que seja a crise do que coronavírus, soit une crise dans votre mariage, que seja uma crise no seu que casamento, soit une crise dans votre santé, que seja uma crise na sua saúde, que soit une crise financière. que seja uma crise financeira. J'aimerais prophétiser pour vous aujourd'hui Eu quero profetizar para você hoje que Dieu, après cette crise, que Deus, após essa il crise, va vous amener l'abondance. Ele vai te levar à Je abundância. veux répéter. Eu vou repetir. Après cette crise, Dieu il va amener l'abondance de bonnes choses dans votre vie, dans votre famille. Que após essa crise, Deus vai trazer abundância na sua vida e na sua Et família. au lieu de dire que c'est une période de malédiction, vous va appeler ce moment de bénédiction. E no lugar de dizer que este período é um período de maldição, você vai dizer que este é um período de bênção. Et en plus, E ainda la mais, joie de Dieu va envahir votre vie. a alegria de Deus vai invadir a sua vida. La joie de Dieu va envahir votre vie après cette crise, comme c'est passé avec Josaphat et son peuple. E após essa crise, a alegria de Deus ela vai inundar a sua vida. Amen. Amém? Que faire en temps de crise? Ainsi, dans ce moment, je commence à prêcher le message. O que fazer no tempo de crise? Neste momento eu começo a mensagem. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Dans le verset 3, la partie A du verset. No versículo 3, na parte A, Lorsque Josaphat il prend connaissance que trois armées est en train de venir contre lui, quando Josafá tem o conhecimento que 3 exércitos estão vindo contra ele, qu'est-ce qu'il va faire? o que ele vai fazer? Ça, c'est des principes que nous devons aussi mettre dans notre vie. Esses princípios nós também devemos colocar em nossas Que vidas. faire en temps de O crise? que fazer em tempos de crise? Chercher Dieu. Procurar Deus. Amen. Amém? Vous savez qu'est-ce que vous devez faire en temps de crise? Você sabe o que devemos fazer em tempo de crise? Arrêtez de courir. Para de correr. Arrêtez de commencer à appeler les gens pour raconter n'importe quoi. Para de chamar as pessoas para falar à toa. Arrêtez d'écrire des bêtises sur le Facebook Para de escrever besteiras no Facebook ou sur les réseaux sociaux. ou nas redes sociais. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Chercher Dieu. Procurar Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, mes amis qui m'écoutent, meus amigos que me escutam, que faire en temps de o crise? que fazer em tempo de crise? Ce temps, c'est le temps de chercher Dieu. Esse tempo é o tempo de procurar a De Deus, chercher comprendre, de chercher en Dieu qu'est-ce qui se passe dans la planète Terre. é tentar compreender e procurar a Deus para saber o que está Si acontecendo no vous planeta Terra. cherchez à Dieu, il va vous révéler qu'est-ce qui est en train de se passer dans la planète Terre. Você que procurar em Deus, Ele vai te revelar o que está acontecendo no planeta Que Terra. faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? La chose que Josaphat il a fait. As coisas que Josafá ele fez. La première, A primeira, chercher Dieu. procurar Deus. C'est le temps de chercher Dieu. É o tempo de procurar a Deus.
c'est le temps de chercher à Dieu. É o tempo de procurar a Deus. Deuxième, Segundo, que faire en temps de crise? o que fazer em tempo de crise? Se trouve en deuxième chronique, le chapitre 20, Se encontra no 2 Crônicas, capítulo le 20, verset 3, la partie B. versículo 3, na parte B. La première chose que Josaphat a fait, j'ai dit, il a cherché Dieu. A primeira coisa que Josafá fez, eu disse, foi procurar a Deus. La deuxième chose que Josaphat il a fait, A segunda coisa que Josafá fez c'est un jeûne. foi um jejum. Vous savez qu'est-ce que Josaphat il a fait? Vocês sabem o que Josafá fez? D'abord, il a cherché Dieu. Primeiro, ele procurou a Deus, Mais il a compris que dans sa vie, mas ele compreendeu que na sua vida, la prière toute seule, parfois, ce n'est pas suffisant. que a oração sozinha às vezes não era o suficiente. Mais que parfois, il faut ajouter le jeûne. E às vezes temos que acrescentar o jejum. Pourquoi? Por quê? Parce que parfois, nous sommes en train de prier, Porque às vezes nós estamos orando, nous sommes avec le ventre rempli, nós estamos com a barriga cheia, nous sommes vraiment rassasiés. nós estamos satisfeitos, Et il n'y a rien qui manque pour notre corps. e então não tem nada que está faltando ao nosso Parfois, corpo. nous sommes en train de prier, Às vezes nós estamos orando, mais nous ne sommes pas humiliés. mas não estamos humilhados. Mais lorsque nous jeûnons, Então, quando nós jejuamos, lorsque nous faisons des jeûnes, quando nós fazemos jejum, à ce moment-là, nous sommes en train d'humilier notre chair. neste momento nós estamos humilhando a nossa Nous sommes carne. en train de dire à notre chair que la personne qui domine notre vie, c'est Dieu. Nós estamos dizendo à nossa carne que a pessoa que domina a nossa Que vida é faire en Deus. temps de O crise? que fazer em tempo de crise? Premièrement, Primeiro, chercher Dieu. procurar a Deus. Deuxième, Segundo, jeûner. jejuar. Vous qui n'avez pas l'habitude de jeûner, il est nécessaire de faire des jeûnes. Vocês que não têm o hábito de jejuar, é necessário fazer jejum. Peut-être vous êtes en train de dire, mais je n'ai pas une bonne santé. Talvez você está dizendo, mas eu não tenho uma saúde boa. Oui, si vous n'avez pas une bonne santé, Sim, se você não tiver uma saúde vous boa, pouvez faire un jeûne partiel. vocês podem fazer um jejum parcial. Vous pouvez faire un jeûne plus court Você pode fazer um jejum curto et enlever quelque chose que vous aime beaucoup de faire. e tirar algumas coisas que você gosta muito de Ça fazer. fonctionne aussi comme un jeûne. Isso também funciona como um Ce n'est jejum. pas un jeûne total, mais un jeûne partiel, ça marche aussi. Não é um jejum total, mas é um jejum parcial. E Parce que funciona Dieu, também. il sait très bien. Porque Deus, ele sabe muito bem. Je ne vous conseille pas, Eu não te même aconselho, vous qui avez une bonne santé, mesmo você que tem uma saúde boa, de faire un jeûne avec une grande duration, une grande période. de fazer um jejum com uma grande duração ou um grande período. Porque ça pourra causer des soucis à votre santé. Porque isso pode trazer problemas para a sua Mais vous saúde. pouvez faire, si vous avez une bonne santé, faire un jeûne d'un jour. Mas- C'est déjà bon. Mas se você tem uma saúde boa, você pode fazer um jejum de um dia. É uma boa causa. Troisième chose, Terceira coisa, que faire en temps de crise? o que fazer em tempo de Se crise? trouve dans le verset 4. Se encontra no versículo 4. Lorsque Josaphat, il a su que ses ennemis viendraient pour lui détruire. Quando Josafá ele soube que os seus inimigos vinham contra ele, Et aussi détruire son peuple. para lhe destruir e também destruir o povo. Vous savez, nous avons un ennemi dans ce monde actuellement Vocês sabem, nós temos um inimigo neste mundo atualmente qui n'était pas, jusqu'à l'année 2020, n'était pas encore connu. que até o ano de 2020 ainda era desconhecido. Mais depuis l'année 2020, c'est un ennemi déjà connu pour nous, Mas depois, após o ano de 2020, é um inimigo conhecido por qui nós, s'appelle Covid. que se chama Covid. Et j'aimerais vous rappeler et vous dire E eu quero te lembrar e te dizer que cet ennemi qui s'appelle Covid, que este inimigo que se chama Covid, il aimerait vous détruire ele quer te destruir et aussi détruire votre peuple, e também destruir o seu povo, votre famille. a sua família. Et aujourd'hui, E hoje, j'aimerais vous donner des clés, eu quero te dar chaves, des principes princípios que vous devez faire pour
que nous puissions ensemble sortir de cette que crise. devemos fazer para que juntos possamos sair dessa crise. La première, j'ai dit, c'est chercher Dieu. A primeira eu já disse é procurar a Deus. La deuxième, j'ai dit, c'est jeûner. A segunda eu também já disse é jejuar. Nous devons vraiment nous prosterner devant Dieu. Nós temos que nos prosternar diante de Nous Deus. devons humilier cette chair, demander vraiment Dieu. Nós temos que humilhar a nossa carne e pedir verdadeiramente a Deus. Troisième, Terceiro, nous devons demander des secours à Dieu. nós temos que pedir socorro a Deus. Nous devons demander, ce n'est pas simplement pour nous. Nós temos que pedir não é simplesmente por nós. Peut-être vous êtes en bonne santé, Talvez você esteja com uma boa saúde, mais il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas une bonne santé. mas tem pessoas nesse mundo que não está com uma saúde boa. Cette personne, elle a besoin aussi d'aide de Dieu. Essa pessoa também precisa de ajuda de Que Deus. faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Chercher Dieu. Procurar a Deus. Deuxième, jeûner. Segundo, jejuar. Troisième, demander secours à Dieu. Terceiro, pedir socorro a Deus. Ce moment que nous sommes en train de vivre dans le monde, Este momento que estamos vivendo no mundo ce n'est pas le moment de fêter. não é um momento de festejar. Non. Não. C'est le moment de crier à Dieu pour secours. É o momento de gritar a Deus por socorro. C'est le moment de demander la miséricorde du Seigneur, É o comme momento, jamais. é o momento de pedir misericórdia ao Senhor. C'est le moment de crier Dieu et pitié de nous les êtres vivants. É o momento de gritar a Deus e pedir, Ele tenha piedade de nós, os seres vivos. Parce que le problème, ce n'est pas simplement le problème du pauvre, Porque o problema não é simplesmente o problema do povo, do pobre, mais aussi c'est le problème du riche. mas também é o problema dos ricos. En fait, c'est un problème général Então é um problema geral qui fait un temps de crise. que está trazendo um tempo de crise. Qui fait un temps de crise? O que fazer em tempo de crise? J'ai dit, d'abord, nous devons chercher Dieu. Eu disse, primeiro nós temos que procurar a Deus. Deuxième, nous Segundo, devons jeûner. nós temos que jejuar, Parce qu'il y a des démons, porque existem demônios. il y a des classes de démons Tem classes de demônios qui ils vont partir simplement avec la prière et le jeûne, que só sai simplesmente com oração e jejum, ou jeûne et prière. ou jejum e oração. Amen. Lorsque vous jeûnez, il est nécessaire aussi de prier. Ce n'est pas simplement jeûner, mais il faut jeûner en prière. Quando você está jejuando, tem também que orar, porque tem que jejuar e orar. Troisième, que faire en temps de crise? Terceiro, o que fazer em tempo de crise? Demander secours à Dieu. Pedir socorro a Crier à Deus. Dieu aujourd'hui. Crier à Dieu. Secours. Seigneur, viens dans mon secours. Viens, Seigneur, dans le secours de ma famille. Grite a Deus, Senhor, venha ao meu socorro, venha ao socorro da minha família. Seigneur, viens au secours des habitants de la planète Terre. Senhor, venha ao socorro dos habitantes da planeta Terra. Quatrième, Quarto, que faire en temps de crise? o que fazer em tempo de Se crise? trouve dans le verset 6 de 2e Chronique 20. Se encontra no versículo 6 de 2 Crônicas 20. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Reconnaître la puissance de Dieu. Reconhecer o poder de Vous Deus. savez, lorsque Josaphat Vocês sabem quando il Josafá a pris connaissance que ses ennemis étaient déjà en route pour leur détruire, quando ele teve o conhecimento que os seus inimigos já estavam a caminho para combater contra ele, pour leur détruire, para destruí-los. d'abord il a cherché Dieu. Primeiro, ele procurou a Deus. Deuxième, il a mis son peuple à jeûner. Segundo, ele pôs seu povo para jejuar. J'invite tous les gens qui entendent ces messages à jeûner dans le monde. Eu convido todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem a jejuar. Troisième,
il a demandé secours à Dieu. Terceiro, ele pediu socorro a Il a Deus. crié à Dieu pour secours. Ele gritou a Deus Il a pelo dit, socorro. Seigneur, nous ne pouvons pas contre ses ennemis. Ele disse, Senhor, nós não podemos contra esses Parce inimigos, qu'ils sont plus forts que nous, Seigneur. porque eles são mais fortes do que nós. Seigneur, nous ne pouvons pas contre eux. Senhor, nós não podemos contra C'est le eles. moment que nous devons crier à Dieu aussi. É o momento de nós gritar a Seigneur, cette Deus, crise, elle est plus forte que nous. dizendo, Senhor, essa crise ela é mais forte que nós. Cette crise, elle est plus forte que les gouvernements mondiaux. Senhor, essa crise é mais forte que o governo mundial. Cette crise est plus forte que la médecine. Senhor, essa crise ela é mais forte do que a medicina. Viens, Seigneur, à notre secours. Venha, Senhor, em nosso socorro. Quatrième, Quarto, qu'est-ce que Josaphat il a fait? o que Josafá ele fez? Il a reconnu la puissance de Dieu. Ele reconheceu o poder de Il a Deus. dit, Seigneur, Ele disse, Senhor, dans tes mains, à la puissance. nas tuas mãos está o poder. Dans ta main, à la puissance. Nas tuas mãos há poder. Et aussi à la force. E também a força. Il n'y a personne. Não tem ninguém. Il n'y a personne Não tem ninguém capable de te résister. capaz de te resistir. C'était cela aujourd'hui. Diga isso hoje. Maintenant, Agora, Dieu, Deus, dans ta main, a la em puissance. suas mãos há o poder. Dans ta main, a la Em tuas force. mãos há a força. Il n'y a personne Não tem ninguém capable de te résister. capaz de te resistir. Il n'y a pas personne capable de te résister. Não há nenhuma pessoa capaz de te Il n'y resistir. a rien capable de te résister Non, dans mais- ce monde. Não tem nada que é capaz de Il te n'y a resistir. pas aucune maladie capable de te résister, Dieu. Não tem nenhuma doença que é capaz de te resistir, ó Parce que Deus. ta parole dit Porque a tua palavra diz qu'en agissant le Seigneur, que em agindo Deus, qui agissant le Seigneur, em agindo Deus, personne est capable d'arrêter, Seigneur, ta que puissance. ninguém é capaz de parar o poder de Deus. Qui fait en temps de O que crise? fazer em tempo de crise? D'abord, chercher Dieu. Primeiro, procurar a Deus. Deuxième, jeûner. Segundo, jejuar. Troisième, demander secours à Dieu. Terceiro, pedir socorro a Deus. Quatrième, reconnaître la puissance de Quarto, Dieu. reconhecer o poder de Deus. Parfois, lorsque nous sommes en train d'être dans une crise, Às vezes nós que estamos em crise, parfois nous oublions la puissance de Dieu. às vezes nós esquecemos o poder de Deus. Parfois nous oublions que Dieu, notre Père, Às vezes nós esquecemos que Deus, o nosso Pai, c'est lui le maître de l'univers. é Ele o mestre do universo. C'est lui qui tient toutes les planètes de ce monde simplement avec sa parole. É Ele que sustenta o planeta simplesmente com a sua palavra. Les planètes. O planeta. Os planetas. C'est lui qui soutient toutes les planètes avec simplement sa parole. É Ele que sustenta todos os planetas simplesmente com a sua palavra. Selon la Bible, il est tellement puissant Segundo a Bíblia, é totalmente poderoso. qu'il est capable de mettre toute l'eau de l'univers dans la paume de sa main. Que Ele é tão poderoso que Ele consegue pôr toda a água do universo na palma da sua mão. Selon la Bible, Segundo a Bíblia, il appelle tous les étoiles par leur nom. Ele chama todas as estrelas pelo próprio nome. Vous savez combien d'étoiles existent? Você sabe quantas estrelas existem? Des milliers. Milhares. Des milliers, des milliers, des milliers. Ils appellent tous par son nom. Milhares e milhares e milhares. Eles chamam tudo pelo seu próprio nome. Dieu, il est le Tout-Puissant. Deus, Ele é todo Dans ces poderoso. moments de crise, n'oubliez pas qu'il est le Tout-Puissant. Nesse momento de crise, não esqueça que Ele é o todo poderoso. Peut-être votre être est en train de crier devant vous. Talvez o seu ser está gritando diante de você. Non, mais cette situation que j'ai vue, c'est une situation impossible. Não, essa situação que eu estou vivendo é uma situação impossível. Le médecin a même dit qu'il n'a pas de moyens pour moi parce que la maladie va me tuer. O médico já disse que não tem meios para mim porque essa doença vai me matar. Peut-être la situation et la maladie qui est en train de vous blesser aujourd'hui, peut-être c'est le cancer.
Talvez essa doença que está te atacando hoje seja o câncer. Peut-être c'est la Covid. Talvez seja a Covid. Peut-être une autre maladie. Talvez outra doença. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, Mas eu quero te dizer hoje, n'oubliez pas de la puissance de Dieu. não se esqueça do poder de Deus. Dieu, c'est le médecin des médecins. Deus, Ele é o médico dos médicos. C'est le Seigneur des seigneurs. Ele é o Senhor dos senhores. Il est le Tout-Puissant. Ele é o Todo-Poderoso. Il est le Jéhovah Rapha. Ele é o Jeová Rafa, Le Seigneur qui guérit. o Senhor que cura. Il est aussi le Jéhovah Jireh. Ele também é o Senhor, o Jeová Jireh, Le Dieu de la o providence. Deus da providência. Aussi, il est le Jéhovah Shalom. Também Ele é o Jeová Le Shalom, Dieu de la paix. o Deus da paz. Aussi, il est le Jéhovah Nissi. Também Ele é o Jeová Nissi. Il est notre drapeau. Ele é a nossa bandeira. Il est notre Seigneur. Ele é o nosso Senhor. Il est le El Shaddai. Ele é o El Il Shaddai. est notre Seigneur, notre Sauveur. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que fait en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Sétimo, Que fait en temps de crise? o que fazer em tempo de crise? Qu'est-ce que nous devons faire en temps de crise? O que devemos fazer em tempo de crise? Deuxième Chronique, le chapitre 20, verset 7. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Rappelez les miracles déjà faits par Dieu. Lembra-se dos milagres que já foram feitos por Deus. Rappelez Lembrar des miracles déjà faits par Dieu. os milagres que já foram feitos por Deus. Lorsque Josaphat était dans cette crise dans son royaume, Quando Josafá estava na crise em seu reino, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? vocês podem ver o que ele Il fez. commence à rappeler les miracles que Dieu avait fait dans la vie de ses parents. Ele começou a lembrar os milagres que Deus tinha feito na vida dos seus parentes. Il commence à rappeler des choses que Dieu il avait fait au passé dans la vie de son peuple. Ele começou a lembrar dos milagres que Deus tinha feito na vida do passado do seu povo. Ça, c'est le septième principe que nous devons apprendre Esse aujourd'hui. é o sétimo princípio que devemos aprender hoje. Si vous êtes en train de vivre en crise, Se você está vivendo em crise, il est nécessaire que vous puissiez rappeler les miracles déjà faits par Dieu dans votre vie. é necessário que você lembre-se dos milagres que Deus já fez em sua vida. Parfois, quand nous sommes dans la crise, nous oublions que nous avions déjà avant des crises et que nous avons vaincu. Às vezes, no meio da crise, nós esquecemos que nós já tivemos outras crises e nós esquecemos que nós já vencemos. Dieu, au passé, il était avec vous. Deus do passado ele estava com você Et aujourd'hui, il continue avec vous. e hoje ele continua também com você. Et demain, il sera encore avec vous. E amanhã ele será também com você. C'est pour ça que l'écrivain, il a dit que Dieu, c'est le Dieu d'hier. É por isso que o escrivão diz que Deus ele é o Deus de ontem, C'est le Dieu d'aujourd'hui. o Deus de hoje Et aussi le Dieu de demain. e o Deus de amanhã. C'est le Dieu de l'avenir É o aussi. Deus do futuro também. Si vous êtes en crise Se aujourd'hui, você está em crise hoje, que faire? o que fazer? Vous devez rappeler les miracles déjà faits par Dieu. Vocês têm que lembrar do milagre já feito por Deus. Rappelez aujourd'hui Lembre-se hoje que vous êtes un survivant. que você é um sobrevivente, Votre vie, c'est déjà un miracle. que a sua vida também já é um milagre. Le jour qui, avant que vous existez, O dia antes de você existir, votre papa o seu pai a envoyé plusieurs personnes e o seu pai ele enviou várias pessoas qui pourraient devenir vraiment des êtres humains. que poderiam se tornar um ser humano. Alors, ton père a envoyé Então seu pai ele dans enviou votre mère na sua mãe des millions, milhões, des milliers. milhares, Mais Dieu mas Deus, a choisi, vous avez choisi. ele escolheu você. Parmi tous les spermatozoïdes Em meio a todos esses espermatozoides qui pourraient devenir une personne
que poderia se tornar uma pessoa. avec le contact avec votre mère. No contato com a sua mãe. Alors Dieu vous avait choisi. Então Deus ele escolheu você. Avant, les Antes, scientifiques, antes os cientistas, ils disaient, eles je diziam, me rappelle très bien quand j'étais à l'école, eu me lembro muito bem quando eu estava na escola, que lorsque vous étiez éjecté dans votre mère, Então, vous quando- et les milliers qui étaient avec vous, quando você foi jogado dentro da sua mãe, você e os milhares com você, avant les scientifiques disaient que vous avez combattu tous les autres et vous avez arrivé en premier. eles diziam que havia um combate entre todos para ver quem chegava em primeiro. Non, que vous avez combattu tous et vous êtes arrivé en premier. Que você combateu todos os outros e chegou em primeiro. Mais aujourd'hui, les scientifiques modernes, Mas hoje, os cientistas modernos, ils disent que dans la réalité, eles dizem que na realidade, tous les autres spermatozoïdes qui ont quitté le même moment que vous avez quitté votre papa, que todos os outros espermatozoides que saíram junto com você quando saíram do seu pai, ils ont quitté devant vous eles saíram antes de você pour combattre des bactéries, des ennemis qui étaient dans votre chemin. para combater as bactérias, os inimigos que estavam no caminho, Pour cela, ils ont été morts. e por isso eles Et morreram. Dieu a libéré le chemin pour vous arriver. E Deus ele limpou o caminho para que você possa C'est chegar. pour ça que la Bible elle dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. É por isso que a Bíblia nos diz que somos mais que Nous vencedores. sommes plus que vainqueurs et c'est Dieu qui nous a donné la vie. Nós somos mais que vencedores e foi Deus que nos deu a C'est vida. lui qui nous a choisis. Foi Ele que nos escolheu. C'est lui qui nous avait choisis. Foi Ele que nos escolheu. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Rappeler les miracles. Lembrar os La milagres. vie c'est un miracle. A vida é um milagre. Un miracle que Dieu a décidé de me choisir, de vous choisir. Um milagre em que Deus me escolheu e escolheu você. Dieu, il a déjà fait, je suis sûr et certain, beaucoup de miracles dans votre vie. E Deus ele já fez, eu tenho certeza, muitos outros milagres na sua Mais vida. on va dire que vous êtes aveuglé par des problèmes aujourd'hui que vous ne reconnaissez pas. Mas vamos dizer que você está cego pelos problemas de hoje e você não reconhece. Si vous ne reconnaissez pas que Dieu a déjà fait des miracles dans votre vie, Se você não reconhece que Deus já fez milagres na sua vida, lisez la Bible. leia a Bíblia. Ainsi, vous voyez que Dieu a déjà opéré beaucoup de miracles dans la vie d'autres personnes. Il va aussi opérer dans votre vie aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Assim você verá que Deus ele já operou vários milagres na vida de outras pessoas e Ele vai fazer isso no nome de Que Jesus. faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Verset 9. Versículo 9. Venir à l'église. Vir à igreja. C'est ça que Josaphat dit. É isso que Josafá disse. Seigneur, tu vois ce temple? Senhor, o Senhor está vendo esse templo? Seigneur, je sais que tu te manifestes à travers cet endroit. Eu sei que o Senhor se manifesta neste lugar. Seigneur, nous viendrons dans ta présence pour chercher ta miséricorde. Senhor, nós vimos na sua presença para buscar a tua Vous savez misericórdia. qu'est-ce que nous devons faire en temps de crise? Você sabe o que devemos fazer em tempo de crise? Congréguer. Congregar. Nous devons venir à l'église. Nós temos que vir à igreja. Oui, pasteur, en Belgique, actuellement, Sim, pastor, mas na Bélgica atualmente on peut venir avec 15 personnes. nós podemos vir apenas 15 pessoas. C'est bon, 15 personnes, c'est bon. 15 pessoas é bom. Mais peut-être nous ne pouvons pas demain venir avec 15 personnes. Mas talvez amanhã nós podemos não poder vir com 15 pessoas. Mais vous pouvez venir toute seule, n'est-ce pas? Mas você poderá vir sozinho, não? Amen. Vous pouvez venir toute seule. Você pode vir Il sozinho. suffit de nous dire le moment que vous venez venir, on va ouvrir l'église pour vous. Simplesmente você deve nos avisar o tempo que você quer vir e nós abriremos para você. Et frères et sœurs, Irmãos e irmãs, lorsque nous venons à l'église, quando nós vimos a igreja, dans cet endroit, neste lugar, c'est un endroit que Dieu, il parle vraiment dans notre vision. neste lugar Deus, é onde Deus ele fala verdadeiramente em nossa visão. Lorsque nous sommes dans une crise, Quando nós estamos em uma crise, parfois nous n'arrivons pas même à prier, às vezes nós não conseguimos nem orar, parfois nous n'arrivons pas même à lire la Bible. às vezes nós não conseguimos nem ler a Bíblia. Pourquoi? Parce que parfois nous n'avons pas de force. Porque às vezes nós não temos a força, Ou parfois nous perdons même la foi. ou às vezes nós perdemos a fé. Et la Bible dit
E a Bíblia diz que la foi, elle vient pour écouter la parole de Dieu. que a fé ela vem para ouvir a palavra de Et Deus. lorsque vous venez à l'église, vous recevez la foi. Então quando você vem à igreja, você recebe a fé. Lorsque vous venez à l'église, vous recevez la foi. Quando você vem à igreja, você recebe a fé. Et lorsque vous recevez la foi, vous devenez fort. Então quando você recebe a fé, você se torna forte. Amen. Lorsque vous recevez la foi, vous devenez fort, vous devenez courageux. Então quando você recebe a fé, você se torna forte, você se torna corajoso. Vous avez la condition de continuer à se battre. Então você tem a condição de continuar a lutar. Sétimo, Que fait en temps de crise? o que fazer em tempo de crise? Se trouve dans le verset, du verset 10 au verset 14. Se encontra entre o versículo 10 e o versículo 14. Raconter la situation à Dieu. Contar a situação para Que Deus. fait en temps de crise? O que fazer em tempo de Dans le crise? temps de crise, il faut raconter à Dieu la situation que vous êtes en train de vivre. No tempo de crise, nós temos que contar a Deus a situação que estamos vivendo. Et parfois nous disons, oh pasteur, mais Dieu disait déjà. E às vezes nós dizemos, pastor Mateus, ele já sabe. Oui, Sim, comme le Dieu omniscient, il connaît toutes les choses. sim, como Deus onisciente, ele conhece todas as Mais coisas. Dieu, il est tellement éduqué. Mas Deus, ele é totalmente educado. Il est tellement Ele é totalmente educado. Il est si éduqué Ele é tão educado qu'il attend que nous disons, que nous racontons à lui qu'est-ce qui se passe dans la planète Terre. que ele espera nós contar o que está acontecendo na nossa vida. Et je pourrais vous rappeler de plusieurs histoires dans la Bible. E eu posso te lembrar de várias histórias na Bíblia. Que lorsque Jésus il était devant quelqu'un, Quando Jesus estava diante de alguém, même si les problèmes il étaient visibles, mesmo quando o problema estava visível, Jésus demandait toujours qu'est-ce que vous avez besoin. Jesus ele perguntava: o que você precisa? Ici, il y a des prédicateurs E tem um pregador qui disent que Jésus il avait simplement le sens, il aimerait simplement jouer avec quelqu'un. que diz que Deus tem um senso de humor, que ele queria apenas brincar com alguém. Non, ce n'est pas ça. Não, não é isso. Non, non. Pourquoi Jésus il demandait souvent qu'est-ce que vous avez besoin que je vous fasse? Por que Jesus ele perguntava sempre: o que você quer que eu te faça? Simplement, pourquoi? Parce que parfois, les choses que nous sommes en train de voir à l'extérieur, ce n'est pas la chose que la personne, elle voulait pour sa vie. Simplesmente porque as coisas que nós estamos vendo no exterior não é as coisas que as pessoas querem mudar em sua Et vida. même si Jésus était devant la vôtre, il va lui demander qu'est-ce que vous voulez que je te fasse. Mesmo quando Jesus estava diante do cego, ele perguntou: o que você quer que eu Que te faça? peut-être la vôtre n'aimerait pas la guérison. Que talvez o cego não queria era a cura. Peut-être il aimerait une autre chose, n'est-ce pas? Talvez ele poderia querer uma outra coisa, não? Moi-même, j'ai raconté ici, j'étais un jour au Brésil pour prêcher. Eu mesmo já contei aqui, eu estive um dia no Brasil pregando. Et c'était une période où j'ai prêché souvent sur la guérison. E era um período onde eu preguei, estava pregando muitas vezes sobre a cura. Et ce jour-là, j'ai prêché sur la guérison. E nesse dia eu preguei sobre a cura. Jésus, il a guéri quelqu'un, Jesus ele curou alguém, une personne qui avait une jambe plus courte que l'autre. uma pessoa que tinha uma perna menor que a outra. Le miracle, c'était instantanément. O milagre aconteceu instantaneamente. Et à ce moment-là, Jésus a guéri plusieurs autres personnes. E neste momento Jesus ele curou várias A guéri pessoas. une sœur qui n'arrivait pas à lever ses bras parce qu'elle avait une maladie terrible dans ses os. E ele curou uma irmã que não conseguia nem levantar os braços porque ela tinha uma doença nos ossos. Et c'était dans une ville au Brésil qui s'appelle Arcos. Era numa vila, numa cidade do Brasil que se chama Arcos. Et je me rappelle E eu me lembro qu'il y avait quelqu'un assis dans le premier rang des chaises de l'église. E eu me lembro que tinha alguém que estava sentado na primeira fileira de cadeira da igreja. Et sa femme a dit, mon chéri, venez pour que le pasteur puisse prier pour vous. E a mulher deste homem falou: querido, venha para que o pastor possa orar por você. Ainsi vous serez aussi guéri. Então você será curado também. Il a dit, non, 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 je
je n'aimerais pas que le pasteur prie pour moi. Não, eu não quero que o pastor ore por mim. Pourquoi? Por quê? Parce que demain, Porque amanhã, j'ai un rendez-vous avec le médecin de la retraite. porque amanhã eu tenho um encontro com o médico do INSS. Et demain, E amanhã, je ne peux il a besoin de voir vraiment que je suis malade. e ele precisa ver que eu ainda estou doente. Et si j'aille devant le pasteur, E se eu vá diante do pastor, il va prier, je serai guéri, je vais perdre ma retraite. ele vai orar, eu vou ser curado, eu vou perder a minha Il a dit aposentadoria. non, je n'aimerais pas cette prière. Ele disse, não, eu não quero essa oração. Il est toujours là malade. Ele continua Parce que doente. pour cette personne, c'était plus important la retraite que la guérison. Porque para essa pessoa, a aposentadoria é mais importante do que a cura. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Raconter la situation à Dieu. Contar a situação para Deus. Nous sommes en train de terminer ce message. Nós estamos acabando essa mensagem. Que faire en temps de O crise? que fazer em tempo de crise? D'abord, chercher Dieu. Procurar Deus. Deuxième, jeûner. Segundo, jejuar. Troisième, demander secours à Dieu. Terceiro, pedir socorro a Deus. Quatrième, reconnaître la puissance de Dieu. Quarto, reconhecer o poder de Deus. Cinquième, Quinto, rappeler les miracles déjà faits par Dieu. lembrar os milagres já feitos por Deus. Lorsque vous rappelez des miracles déjà faits par Dieu Quando, dans votre vie, quando vocês lembram do milagre que já foi feito por Deus, qu'est-ce qui se passera? o que Ça acontecerá? va vous donner des forces de continuer à se battre. Isso vai te dar novas forças para continuar lutando. Sixième, que faire en temps de crise? Sexto, o que fazer em tempo de crise? Venir à l'église. Vir à igreja. Parce qu'ici à l'église, Dieu, il va vous donner la nourriture que vous avez besoin. Porque aqui na igreja Deus vai te dar o alimento que você está precisando. Amen. Amém? Ici, il va vous donner, ce n'est pas les choses que vous voulez, mais les choses que vous avez besoin. Aqui Ele não vai te dar aquilo que você quer, mas sim aquilo que você precisa. Amen. Amém? Sixième, que faire en temps de crise? Sexto, o que fazer em tempo de crise? Venir à l'église, c'est très important. Vir à igreja é muito Parce qu'en importante. écoutant cette parole, elle va produire la foi dans votre cœur. Porque ouvindo essa palavra, ela vai produzir fé no seu coração. C'est dans cet endroit que Dieu va utiliser quelqu'un pour libérer des paroles prophétiques pour votre vie. É neste lugar que Deus vai usar alguém para liberar palavras proféticas para a sua vida. C'est pour ça si il y a des autorités qui m'entendent aujourd'hui. É por isso que se há alguma autoridade que me ouve hoje, Peut-être vous êtes un gouverneur d'un pays, talvez você é um governador de um país, président d'un pays. um presidente de um país. Laissez les gens aller à l'église. Deixe as pessoas ir à igreja. Laissez les gens demander du secours à Dieu pour la planète Terre. Deixe que os homens vão à igreja. Laissez les chrétiens aller à l'église et chercher la miséricorde de Dieu. Deixe os crentes ir à igreja buscar a misericórdia de Deus. N'empêchez pas ces gens-là parce que selon la Bible, une prière d'une seule juste est puissante dans ses effets. Não impeça as pessoas, porque segundo a Bíblia, a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Messieurs gouverneurs, laissez ces gens chercher Dieu. Senhores governadores, deixem essas pessoas buscar a Deus. Oui, disez à eux, prenez vraiment, utilisez des masques, oui, c'est bon. Ayez des distanciations sociales, oui, c'est bon, mais laissez les gens chercher Dieu parce que pour cette crise, seulement Dieu pour vous sortir. Dizer às pessoas para usar máscara, isso é bom. Dizer às pessoas para manter a distância, isso também é bom. Mas deixe essas pessoas ir buscar a misericórdia de Deus. Septième, que faire en temps de crise? Sétimo, o que fazer em tempo de crise? Raconter la situation à Dieu. Contar a situação para Je ne Deus. sais pas quelle est votre situation, Eu não sei qual é a sua situação, mais j'aimerais prier pour vous dans
2 minutes que me restent. Eu quero orar por vocês nesses 2 minutos que me restam. Et dans ces moments, j'aimerais que vous puissiez raconter à Dieu vraiment qu'est-ce qui se passe avec vous. E neste momento eu quero que você conte para Deus o que está acontecendo na sua Je ne vida. sais pas en quel domaine cette crise vous atteint. Eu não sei em que domínio essa crise aconteceu. Mais Dieu il est capable aujourd'hui de venir en votre secours. Mas hoje Deus ele é capaz de vir em seu socorro. Mais criez à Dieu, racontez à lui qu'est-ce qui se passe. Mas grite a Deus, conta a Ele o que está Et le acontecendo. Dieu de Josaphat viendrait aussi dans notre secours, dans votre secours aujourd'hui. O Deus de Josafá ele virá também ao nosso socorro, ao seu socorro Prions. hoje. Oremos. Dieu Tout-Puissant, Deus poderoso, ta parole était prêchée. a tua palavra foi Ta pregada. parole, c'est la vérité qui rend l'être humain libre. A tua palavra é a verdade que torna o ser humano Je ne livre. sais pas en quel genre de crise cette personne est en train de vivre. Eu não sei que tipo de crise que essa pessoa está vivendo. Seigneur, n'importe la crise que cette personne vit. Não importa a crise que essa pessoa está Je te vivendo. demande, Seigneur, viens au secours de cette personne maintenant. Eu te peço, Senhor, venha ao socorro dessa pessoa Viens, agora. Seigneur, au secours des habitants de la planète Terre. Venha, Senhor, ao socorro dos habitantes do planeta Terra. Dieu Tout-Puissant, dévie, Seigneur, ta colère des habitants de la planète Terre. Deus poderoso, desvia a sua cólera dos habitantes do planeta Seigneur, Terra. dévie ta colère des habitants de la planète Terre. Senhor, desvia a tua cólera dos habitantes da planeta Terra. Pardonnez nos péchés. Perdoe nossos Seigneur, pecados. fais cette personne sortir de cette crise. Senhor, faça com que essas pessoas saiam dessa Fais, crise. Seigneur, les pays de ce monde sortir de cette crise. Senhor, faça com que os países deste mundo saiam dessa crise. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Deus poderoso, nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Seigneur, tu es la seule issue pour l'humanité. Senhor, o Senhor é a única saída para a humanidade. Seigneur, tu es la seule sortie pour l'humanité. Senhor, o Senhor é a única saída para a Viens, humanidade. Seigneur, au secours de cette personne qui, Seigneur, passe pour cette crise. Senhor, venha ao socorro dessas pessoas que estão passando por essa Comme tu crise. as fait avec Josaphat. Como o Senhor fez na vida de Josafá. Changer, Seigneur, cette période de crise de cette personne dans un endroit de bénédiction. Senhor, troca, Senhor, muda, Senhor, Senhor, essa crise na vida das pessoas num lugar de bênção, Seigneur, Senhor. change le nom de cette crise pour bénédiction. Senhor, mude o nome dessa crise para a bênção. Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, après por cette favor. crise, comme tu as fait dans la vie de Josaphat, Depois dessa crise, como o Senhor fez na vida de Josafá. amène, Seigneur, l'abondance dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Senhor, traga abundância em todos os domínios das suas vidas, Et en Senhor. plus, E ainda mais, Seigneur, amène la joie. traga também a alegria. La même joie qui a envahi le cœur de Josaphat et de son peuple. A mesma alegria que encheu o coração de Josafá e do seu Qu'elle povo. puisse cet après-midi envahir, Seigneur, mon cœur et le cœur de tous les habitants de la planète Que Terre. ela possa nessa tarde invadir o coração de todos os povos do planeta Et Terra. avec joie, on va prendre nos instruments de musique E com alegria nós vamos pegar nossos instrumentos de et on música va chanter en adoration à Dieu. e nós vamos cantar uma adoração a Que Dieu vous Deus. bénisse. Que Deus nos abençoe. Dans le nom puissant de No Jésus. nome poderoso de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Si Dieu Jesus. nous donne encore une opportunité, Se Deus nos dá ainda uma oportunidade, dans le prochain dimanche, dans le même horaire, no próximo domingo, no mesmo horário, nous sommes là pour encore une fois prêcher la parole de Dieu. nós estaremos aqui para mais uma vez pregar a palavra Que de Dieu Deus. vous bénisse. Que Deus nos Le groupe de abençoe. louange va venir. O grupo de louvor Si vai possible, si vir. vous pouvez chanter la même chanson en français que vous avez chanté. Se possível, vocês podem cantar a mesma canção que vocês Que cantam. l'amour de Dieu, Que o amor de Deus, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus puisse être Cristo avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. possa estar com vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos declarar que o nosso Deus ele é todo poderoso, Amen, Jésus. Déclarons que notre Seigneur est le Tout-Puissant, que ele está acima de tudo, qu'il est au-dessus de tout, que o amor de Deus é como um oceano, car l'amour de Dieu est comme un é océan. infinito, Il est infini, é grande. il est grand. Amém? Amen.